Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Meu nome é Frederico Viotti e o tema de hoje é sobre o Titanic da esquerda que se chocou contra um iceberg de reação conservadora. Nós temos visto nos últimos dias o ódio da esquerda contra a vitória do candidato eleito no Brasil, Jair Bolsonaro. Mas esse ódio não diz respeito apenas à derrota eleitoral que sofreram. Muito pior do que isso, a esquerda tem visto nos últimos anos a sua agenda progressista ser rechaçada pelos conservadores e pela opinião pública de vários países. Apenas para marcar um início numa data, como exemplo, peguemos o caso do desarmamento. Em 2005, tentaram fazer um plebiscito no Brasil, aliás, fizeram um plebiscito tentando acovardar o país. O plebiscito do desarmamento não tinha outro objetivo do que gerar uma população acovardada, incapaz de se defender, incapaz de se levantar contra as agressões que contra ela fossem feitas. O desarmamento jamais tentou desarmar os bandidos, porque seria impossível. E os seus autores, as pessoas que idealizaram essa lei, sabiam que as únicas pessoas atingidas por ela seriam os homens honestos. Uma população que durante pelo menos alguns anos foi bombardeada com propaganda contra as armas, dizendo que as armas matavam e não as pessoas, que as armas caíam nas mãos dos bandidos, as armas de bem, contrariando todas as evidências de que os bandidos têm armas, inclusive que não são legais, que não estão à disposição das pessoas de bem. Apesar disso, apesar da propaganda maciça pelo desarmamento, o Brasil disse não. O Brasil disse não ao desarmamento e rompeu, talvez pela primeira vez de forma pública na história recente, contra essa agenda progressista que vinha sendo imposta ao Brasil e a diversos outros países. Porque o movimento do desarmamento não era apenas brasileiro, ele era um movimento coordenado no mundo inteiro. Apesar disso, o governo esquerdista não ouviu a voz do Brasil. Alguns anos depois, agora na nação vizinha, Colômbia, em 2008, milhões de pessoas foram às ruas contra as Farc, dizendo que não aceitavam mais a existência daquele bando de criminoso. Aquele bando criminoso que assaltava, que sequestrava, que matava e que colocava bombas nas cidades para, através do terror, impor o socialismo naquele país. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, são um primo do MST no Brasil, que, embora, até o momento que se saiba, não tenha colocado bombas e não tenha realizado sequestros, pelo menos não de forma contumaz ou explícita ou conhecida como na Colômbia, embora não tenha feito isso aqui, deseja o mesmo fim para o Brasil, uma nação socialista, onde o direito de propriedade não é respeitado. Pois bem, na Colômbia, milhões de colombianos foram às ruas e as Farc hoje já praticamente não existem. Alguns anos depois, em 2013, a Manif pour tous na França, milhões de pessoas novamente às ruas contra o casamento homossexual. O casamento feito por Deus é entre um homem e uma mulher. Novamente, no Brasil, em 2013, 2014, 2015 e 2016, os brasileiros nas ruas disseram a uma única voz: milhões de brasileiros, nossa bandeira jamais, jamais será vermelha. Queremos o nosso Brasil de volta. Bom, isso para a esquerda é um iceberg. Muito pior do que a derrota eleitoral. A derrota numa eleição pode ser revertida na próxima. Entretanto, se a opinião pública se afasta da agenda revolucionária da esquerda, eles não têm como recuperar o controle de um país. Todos aqui se lembram o que foi o Titanic. Titanic era o maior navio construído no século XX. Foi encomendado em 1908 e teve a sua primeira viagem inaugural e a última em 1912. Conta-se que, na ocasião, um dos funcionários do estaleiro teria dito que esse navio nem Deus afunda. Na primeira viagem, ele esbarrou com um iceberg.
Se o dano tivesse sido um pouco menor, o navio chegaria a Nova York, o seu destino final. Ele tinha sido projetado para aguentar pancadas fortes. Entretanto, o dano tinha sido muito grande. A partir de certo momento, os engenheiros do navio perceberam que entrava mais água do que as bombas poderiam tirar. Já era inevitável o naufrágio. O navio continuaria flutuando algum tempo, mas ele, de forma inevitável, iria ao fundo do mar. A esquerda não só perdeu uma eleição, o dano foi muito maior. Ela bateu num iceberg. A opinião pública está se distanciando da esquerda, como, aliás, com décadas de previsão, Plínio Correia de Oliveira, o fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, inspirador no Brasil do instituto que leva o seu nome, Instituto Plínio Correia de Oliveira, previu, dizendo que a esquerda perderia a batalha da popularidade. O brasileiro ficaria ressentido. E foi o que aconteceu. A esquerda bateu em um iceberg. Esse iceberg é a reação conservadora que se levantou contra a agenda progressista. Muito obrigado e salve Maria.